A misericórdia e o consolo de Deus também vem pela paciência. 2 Coríntios 6. Que silêncio. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Olha o que diz. Eu coloquei na minha Bíblia o seguinte, eu sublinhei e coloquei assim: credenciais de um verdadeiro ministro de Deus. Você é pastor? Sou. Quantos membros você tem? Qual o tamanho do seu templo? Qual foi o seminário teológico que você fez? Credenciais da religião. Mas sabe quais são os credenciais bíblicos de um ministro? Leiamos. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Pelo contrário, isso é o apóstolo Paulo. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, espada e escudo. Palavras da justiça, espada, que é a palavra, defensivas, escudo da fé. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Igualzinho ao que nós estamos vendo hoje. Vamos lá? Credenciais. Você precisa ter como medalhas e credenciais na sua roupa de ministro o seguinte: você é um homem de Deus, um pastor, uma pastora? Sou. Por quê? Porque eu aprendi a ter paciência. Legal. Que eu aprendi a passar por aflições. Eu aprendi a passar por privações. Eu aprendi a passar pelas angústias. Eu aprendi a ser açoitado pelas mentiras, pelas injúrias, pelas palavras que me difamam. Eu aprendi a passar por prisões, isolamentos emocionais, onde todos me isolam. Eu aprendi a passar por tumultos, onde as pessoas se juntam para falar mal de mim. Eu aprendi a passar por trabalhos, trabalhar para a obra de Deus até a última gota de sangue. Eu aprendi a passar vigílias, noites orando, vigiando e orando. Eu aprendi a jejuar não só por mim, mas por outras vidas, e a jejuar para conhecer mais o coração de Deus. Eu aprendi a ter um coração puro. Eu aprendi a saber a vontade de Deus. Eu aprendi a ser longânimo, paciente comigo na minha tribulação e com os outros também. Eu aprendi a ter a bondade de Deus de forma prática através da minha vida. Eu aprendi a ser cheio do Espírito Santo.
Eu aprendi a amar aos outros pelo que eles são e não pelo que eu quero que eles sejam, porque isso é um amor não fingido. Eu aprendi a andar na palavra da verdade. Eu aprendi a experimentar o poder de Deus na minha vida. Eu aprendi a lutar com a espada que é a palavra e com o escudo da fé. Eu aprendi a ser honrado e a ser desonrado. Eu aprendi a ter boa fama e a não ter boa fama pelas mentiras que falam de mim. Eu aprendi a ser considerado enganador, mas sendo verdadeiro em Deus. Eu aprendi a ser desconhecido, sendo conhecido por Deus. Eu aprendi a parecer que estava morrendo de tanta tristeza, de tanta angústia, mas ainda assim vivendo, porque eu aprendi a experimentar o Zoe, a vida de Deus. Eu aprendi a ser castigado por aqueles que me perseguem e a não morrer no meio da perseguição. Eu aprendi a ficar extremamente triste e ainda assim experimentei a alegria sobrenatural de Deus. Eu aprendi a passar por pobreza e aí no meio da minha pobreza ainda assim eu enriquecer a muitos materialmente, mas também emocionalmente com a palavra de Deus. Eu aprendi a não ter nada, mas entender que eu possuo tudo, porque quem tem Jesus tem tudo. Credenciais de um ministro de Deus. Credenciais de quem aprendeu a experimentar a consolação e a misericórdia de Deus. E para terminar, são quase 10 horas, a misericórdia e o consolo de Deus também vem quando nós temos a certeza de que em Deus nós somos vivificados. 2 Coríntios 4, de 7 a 11. 2 Coríntios 4, de 7 a 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Amado, se você quer ser um vaso de ouro bonitão, onde todo mundo fala, olha como ele é bonito, você não entendeu nada. Porque o tesouro de Deus está em vaso de barro. Porque vaso de barro pode ser moldado por Deus, trabalhado por Deus. E só quem entende que precisa estar continuamente sendo trabalhado e moldado por Deus é que encontrou o verdadeiro tesouro. E esse tesouro, então, nos leva a experimentar a excelência do poder de Deus. E que o poder de Deus vem de Deus e não de nós. Quando nós entendemos que somos vasos de barro e é o poder de Deus dentro de nós que nos torna valiosos, então nós entendemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito, toda graça, todo poder vem de Deus e não de nós. Então não tem espaço para vanglória. Continuando, versículo 8. Em tudo, isso é o apóstolo Paulo falando, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Não morremos na angústia. Ficamos atribulados, a angústia vem, mas nós não morremos nela. Lembra? Não perecemos na angústia. Em tudo ficamos perplexos, porém não desanimamos. Não desanimamos diante das perplexidades, diante dos sustos, diante das más notícias que nos pegam muitas vezes de desaviso. Mas nós não desanimamos, prosseguimos para o alvo. Perseguidos, em tudo somos perseguidos, porém não desamparados, porque o Senhor prometeu, nunca te deixarei, nem nunca te desampararei. Abatidos. Crente fica abatido, sabia? Abatidos, mas não destruídos. Ainda que o nosso homem exterior pereça, o nosso homem interior se renova e por isso não somos destruídos. Levando sempre no corpo, que eu acabei de dizer, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus,
para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E para terminar, João 6, último texto, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 a 69, olha o que diz. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 a 69, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, vocês também querem ir embora? Simão Pedro então respondeu: Senhor, para que iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você só não desiste, só não desanima e vai embora, não é só quando você crê. Você precisa conhecer. Crer em Jesus, todo mundo fala que crê. Se você sair por aí perguntando, você crê em Jesus? Creio. Você conhece Jesus? Não. A única maneira de você permanecer firme não é só crer. Você crê para a salvação, mas você precisa conhecer para permanecer salvo. Você crê no que Jesus fez na cruz para ser salvo, mas para permanecer salvo até o fim, você precisa conhecer Jesus. E conhecer Jesus não é frequentando o culto, é tendo um relacionamento diário com Ele. Porque só conhecendo Jesus, você experimenta a vivificação de Deus, isto é, a vida com qualidade de vida de Deus.